Olá, queridos amigos sintonizados na STV Interativa. Gostaria de ter um papo reto contigo agora. As eleições eram dia 7 de outubro, neste próximo domingo. A responsabilidade é muito importante. Cada um de nós teremos a missão de escolher o futuro do nosso país. Deputados, senadores, governadores e o próximo presidente da República. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com você, que nos acompanha nas redes sociais, que sabe que o nosso canal de comunicação tem levado até a população brasileira um jornalismo investigativo, comprometido e, sobretudo, focado no bem comum. O nosso canal de comunicação não mede esforços para levar até vocês a importância de fazer do nosso país um país cada vez mais próspero, mais vindouro e uma economia cada vez mais forte. Mas para que isso aconteça, é preciso que nesta eleição possamos decidir o futuro do nosso país escolhendo bons candidatos. O Congresso Nacional, lamentavelmente, nos últimos anos, não nos representou. Foi motivo de piada. Muitos dos que estão lá foram eleitos aleatoriamente, sem compromisso, sem responsabilidade, sem qualificação. E muitos deles sem saber nem ler e nem escrever. É esse tipo de representante que você quer para o próximo governo? Eu acredito que não. Portanto, os próximos candidatos que nós elegeremos terão que ter, além da qualificação, também preparo. Nós temos aí muitos candidatos do Iapoque ao Chuí. Mas para que isso aconteça, nós precisamos principalmente alertar a população brasileira. E este vídeo é justamente para alertar você, que nos assiste, que nos acompanha há muitos anos. Não dá para a gente ficar mais à mercê de governos desastrosos, como este que nós acompanhamos nos últimos anos. Um governo que quebrou o nosso maior patrimônio, a Petrobras, desviou trilhões, levou o nosso dinheiro para outros locais, como por exemplo países simpáticos ao comunismo e até países comunistas. É preciso que a gente tenha muita responsabilidade na hora de escolher o próximo presidente. Esse presidente vai ter que vigiar as nossas fronteiras completamente vulneráveis, onde entram drogas, armas e muitos produtos contrabandeados. Produtos que não geram impostos, chegam irregularmente e favorecem a países contravertores. Países que levam principalmente desordem, desequilíbrio fiscal e econômico. Portanto, não perca mais tempo. Fiscalize cada um daqueles que você vai escolher para representar o nosso país. Seja nas assembleias legislativas, seja no Congresso Nacional e principalmente o comandante. E tem que ser um comandante, tem que ter pulso firme. É aquele que vai fazer da nossa nação um país melhor para se viver. E que não tenha, de maneira nenhuma, essa sobrecarga de corrupção que vem assolando o nosso país. Corrupção essa que tem deixado o povo brasileiro preocupado. Afinal de contas, muitos brasileiros deixaram de acreditar no nosso país. E muitos deles acabaram indo embora. Não queremos que muitos brasileiros saiam do Brasil. Nós precisamos acreditar no nosso país. Nós precisamos, principalmente, lutar por ele. Em 2013, nós tivemos uma das maiores manifestações de apoio ao Brasil. Milhares de pessoas saíram pelas ruas gritando por justiça, gritando principalmente por moralidade, ética e principalmente contra a corrupção. Corrupção essa que vem trazendo para o nosso país prejuízos irreparáveis. Muitas cidades do nosso país, muitos estados não têm saneamento básico. E este tem sido um dos motivos pelos quais muitos brasileiros têm morrido, principalmente as crianças mais vulneráveis e os idosos. Infraestrutura é uma responsabilidade de todos os governos. Infraestrutura para melhorar a logística do nosso país, principalmente o produto que nós distribuímos aqui no nosso país, lamentavelmente demora dias, porque nós não temos infraestrutura. As nossas estradas estão, a maioria, deterioradas. Deterioradas pela falta de compromisso e responsabilidade deste governo, que lamentavelmente também não nos representa. As nossas estradas, principalmente a Transamazônica e tantas outras, não têm a mínima condição de transportar nem pessoas e muito menos produtos. Portanto, é preciso que o próximo presidente invista em muito sério nessa situação. Possamos ter nas nossas cidades, nos nossos estados,
e principalmente nos nossos portos e as nossas estradas. O investimento necessário para que o nosso produto seja levado para fora, assim arrecadando impostos e possamos ter mais condições de distribuir melhor a renda do nosso país. Renda essa que foi saqueada pelo último governo. Essa renda foi saqueada não só pelos cargos fantasmas, pelos cargos absurdos, superfaturados que nós temos, pelas empreiteiras que roubaram o nosso país, e muitos desses senhores continuam soltos, com tornozeleira eletrônica, que não resolve nada, tem que estar enclausurado, preso. Nós podemos admitir que só pobre e preto continue preso. Não, todos que cometeram crimes, principalmente crime de corrupção, tem que continuar preso e ficar lá por toda a sua vida para aprender e servir de exemplo para os próximos. Muito dinheiro jogado fora, muito dinheiro desviado pela falta de compromisso e responsabilidade desses governantes. Por isso a gente enfatiza que infraestrutura, saneamento básico, é uma das coisas que tem aterrorizado a nação brasileira. Todos nós sabemos que existem muitos tsunamis, muita manifestação da natureza, manifestação muitas vezes que levam muitas pessoas à morte. A natureza está revoltada, porque o nosso meio ambiente está sendo ferido. O ser humano tem destruído a natureza. E muitos efeitos naturais, sobrenaturais até, vamos dizer assim. Foge da imaginação do ser humano imaginar que uma onda de, sei lá, 20, 30 metros possa destruir uma cidade inteira, e tem ocorrido nesses últimos anos. A agressividade da natureza tem a lei do retorno. Mas no Brasil, nós não temos esses fenômenos. Nós temos coisa pior, que é o tsunami da corrupção. É o tsunami da destruição do ponto de vista total, porque a corrupção ela leva milhares de pessoas à morte. A corrupção desvia dinheiro público da saúde, da educação, da infraestrutura, do básico. Nós precisamos acabar com esses privilégios. Tem que enxugar a máquina pública. São milhares de cargos fantasmas. Muitos ministérios que o próximo presidente da República vai ter que acabar. Reduzir pela metade. E esses assessores que ganham mais de 20, 30 mil reais? Até quando, Brasil? Está na hora de mudar. E para mudar, é preciso que o povo brasileiro tenha consciência, responsabilidade e cobre de cada um dos seus representantes. Investigue a ficha desse elemento. Verifique se ele não tem nenhum problema com a justiça. Vamos renovar, mas não vamos renovar só na concepção da palavra, não. Vamos renovar na qualidade, daqueles que vão trazer para o Brasil o retorno que todos nós esperamos. E a segurança pública do nosso país, como é que está, hein? Triste, né? Quantos policiais militares estão morrendo pelo Brasil afora? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Recife. Muitos policiais guerreiros. E você sabe, nosso canal de comunicação é parceiro. Nós acompanhamos a tropa de elite mais respeitada do Brasil, que é a Rota. E nós sabemos a dificuldade que é combater o crime. Crime este que foi alimentado por um candidato aí que disse que São Paulo está essa mil maravilha. Mentira! O crime organizado cresceu graças à ausência do poder público. Nesses 24 anos de PSDB, o crime organizado cresceu em São Paulo, cresceu no Rio de Janeiro, cresceu no Brasil, na América do Sul, e agora essa quadrilha está internacional. Alimentada principalmente pela conivência e pelos privilégios que muitos desses comandantes dessa facção têm dentro dos presídios. Presídios esses que estão deteriorados, é uma verdadeira carnificina, e não recupera ninguém, ao contrário. Esses criminosos saem de lá pior do que eles entraram. Piores, né? Então, assim, é muito importante entender que nós precisamos reformar no geral. E a reforma ela tem que ser uma faxina, do Iapoque ao Chuí. Limpar com responsabilidade mesmo. Porque só Cândida, Omo e Sabão em Pó não vai resolver, não. É uma limpeza total. Uma reforma política coerente, porque nós temos uma reforma política que é uma vergonha, uma mini-reforma. Nós temos que diminuir a quantidade de partidos. Mais de 35 partidos registrados, acho que 35 partidos registrados no TSE, e mais uns 15 ou 20 na fila de espera. É tanta ideologia, para que isso? Partidos políticos têm causado um transtorno, têm causado divisão do nosso país e têm levado o dinheiro público para o ralo, para o lixo. Principalmente esse fundo eleitoral aí que não serve para absolutamente nada, a não ser para encher os cofres desses presidentes de partidos. É preciso mudança. Uma reforma, principalmente uma reforma que seja contundente. Principalmente se for distrital mista, para que não ocorra esses efeitos que têm ocorrido nas últimas eleições, de um candidato receber mais de 1 milhão de votos e levar 3, 4 candidatos junto com ele. Tem que mudar o sistema. Tem que mudar por completo. Uma reforma da Previdência
responsável, uma reforma trabalhista também que venha de acordo com os interesses do trabalhador, reformas fiscais, porque a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais paga imposto, o imposto não é revertido em melhorias para a população, muito pelo contrário, os impostos, né, que chegam no nosso país aqui, vai só para alimentar a máquina pública inchada do Congresso Nacional, das assembleias legislativas por todo esse país. Viu quanta coisa nós temos que mudar? E só tem uma maneira de fazer isso, minha gente. Você que nos acompanha nas redes sociais, você que acompanha a SLB Interativa há mais de 2, 3, 4, 5 anos. Nós somos um dos maiores canais de comunicações, influenciadores, um canal que leva a responsabilidade e informação, e nós estamos pelo povo brasileiro. Nós estamos aqui por nós, não. Nós somos apenas interlocutores. Nós queremos levar para a população brasileira a importância de não votar branco nem nulo, e muito menos justificar o seu voto. Vote, mas vote mesmo. Vote para mudar. Vote para limpar essa vergonha que nós temos hoje no Congresso Nacional. Políticos já estão há 20, 30, 40 anos. E você viu as últimas votações que foram transmitidas ao vivo pela internet. A vergonha que esse Congresso Nacional, de péssima qualidade. Pessoas que não têm formação, não têm qualificação, não têm preparo. E já estão lá há quantos anos? Brincando de política, gozando com a cara do povo brasileiro. Está hora de mudar, minha gente. Chega dessa palhaçada. Não aguentamos mais esses representantes que vêm acabando com o nosso país. Eu gostaria de falar também sobre um importante assunto, que é a questão da falta de respeito com os nossos professores. Os nossos professores têm sido espancados dentro da sala de aulas. Quantos professores têm sido espancados? Alguns falam que são alunos, mas não são alunos, são criminosos. E muitos deles, recrutados pelo crime, usam droga dentro das escolas. As nossas escolas brasileiras estão perdendo o controle. Os nossos professores, os diretores estão com medo, porque infelizmente essa facção criminosa está comandando muitos alunos dentro das escolas. Por isso que nós somos a favor de uma escola militar, que tenha respeito, que tenha ética, que tenha disciplina. O aluno tem que respeitar o professor. É a maior autoridade dentro da sala de aula. Perdeu-se o respeito, a moralidade, a ética. Hoje o professor é espancado, é escorraçado, é humilhado, e muitos depressivos. Quantos professores estão aposentados hoje? Quantos já não estão querendo tirar suas vidas porque já não aguenta mais a carga pesada de receber um salário pífio, de receber porrada e falta de respeito? Não dá mais, minha gente. Os professores do nosso país precisam de respeito. E para isso, precisa de um governo competente. Precisa de um governo que tenha linha dura e não permita que os nossos alunos, muitos deles envolvidos com coisa ruim, tomem conta da sala de aula. A educação é a base. A educação é que vai mudar o futuro do nosso país. A educação é que prepara jovens para ser profissionais liberais, professores, advogados, jornalistas, empreendedores. Queridos, nós precisamos de uma reforma geral. E a educação é a base. Vou falar de cultura. A cultura brasileira é uma vergonha. Quantos artistas brasileiros, artistas de rua, artistas que não têm oportunidade, que não têm o privilégio da Lei Rouanet, quantos artistas vocês estão vendo aí defendendo algumas causas que são beneficiados pela Lei Rouanet, ganhando milhões? E o artista pobre, aquele que não tem oportunidade, aquele que fica ali nos trens da CPTM, nas estações, nas praças, nas ruas, e não tem oportunidade nenhuma. A nossa música precisa também de uma moralidade, gente. Olha o que está acontecendo com a nossa música. A música popular brasileira influenciando os jovens ao crime, às armas, à prostituição. Até as músicas estão degradantes, estão terríveis, influenciando muitos jovens a fazer coisas erradas. E a música, a música popular brasileira, estão aonde? Muitos deles não têm oportunidade também. É sempre aquela meia dúzia. Eu sei que tem bons profissionais cantando, mas aquele que leva a cultura do nosso povo, que conta a realidade do nosso país, hoje nós não temos essa oportunidade. Cultura e arte é a base da construção intelectual de um jovem. Ele vai levar consigo a boa leitura, vai levar consigo as tradições, a cultura, a arte da sua terra. E nós não temos oportunidade. Nem nas escolas nós temos isso hoje. Peças teatrais,
O desenvolvimento da nossa cultura depende principalmente de investimentos no sistema. E o governo está cada vez mais ausente. É preciso que o governo invista em educação com responsabilidade e faça da nossa cultura um exemplo para o mundo. Muita coisa precisa mudar nesse país. Muita coisa precisa mudar. E começa com a consciência de escolher bons representantes. Agora um papo é reto, hein? Presta atenção. Você que está acompanhando em qualquer parte desse Brasil, qualquer parte do mundo, a gente sabe que a internet hoje ela chega em todos os lugares. Muito obrigado pelo carinho. Você que está nos Estados Unidos, em Londres, na Inglaterra, você que está em Portugal, no Japão, em qualquer lugar deste mundo. Você que não vota aqui no Brasil, mas o país permite que você vote fora do país. Você é brasileiro, você tem esse direito garantido. Você que está assistindo o Brasil de outro lugar, como é que você está vendo o nosso país? Com tristeza, né? Então, você que não mora no Brasil, mas gosta do Brasil, também deve participar e votar com responsabilidade. Porque a cultura, a arte, a educação, a segurança pública largada na mão de criminosos precisa mudar. E principalmente a saúde. Porque a saúde do nosso país, olha, não está fácil. Eu duvido, eu desafio algum brasileiro de qualquer parte do Brasil ter um atendimento padrão FIFA. Eu vou usar essa gíria porque foi uma referência, né? Enquanto eles investiram bilhões em estádios de futebol, nesse padrão FIFA, como é que estavam os nossos hospitais, os nossos pronto-socorros largados? Qualquer lugar do Brasil, o atendimento é o pior possível. Eles investem milhões numa Olimpíada que não trouxe retorno nenhum, legado nenhum, numa Copa do Mundo que passamos vergonha, não só pelo superfaturamento das obras, mas principalmente o vexame que o Brasil deu na Copa do Mundo. E esse dinheiro volta? Não volta. Porque esse dinheiro foi parar na mão de quem? De políticos corruptos, muitos deles eleitos por brasileiros. Superfaturamento por empreiteiras que estão acostumados a mamar nas tetas do governo há muitos anos. Está na hora de acabar com essa pouca vergonha. Essas licitações, né, que está na manga, tem que acabar. Tem que acabar com esses privilégios de empresas direcionadas por políticos. É sempre a mesma coisa. A licitação é sempre quem ganha aquela direcionada por um político. Pouca vergonha. Tem que acabar com isso. Esses privilégios de empreiteiras, de empresas ligadas a políticas, tem que ter mais fiscalização. Ministério Público, vamos ficar atento. Vamos ficar atento porque tem muitas cidades brasileiras que muitas empresas prestam serviço, mas são ligadas a políticos. Não vamos permitir que isso aconteça. E na próxima eleição agora, porque o exemplo vem da onde? O exemplo vem de cima para baixo. É o efeito cadeia, o efeito dominó. Se o Congresso Nacional, se o governo brasileiro lá em cima não dá exemplo, o que vai acontecer? Reverte nos municípios, nos estados. E quantos políticos que favoreceram essas empresas estão na cadeia? Quer dizer, alguns, né? Alguns estão lá com a tornozeleira eletrônica assistindo um filme na sua TV de 100, 200, 300 polegadas. Está na hora de moralizar esse país. O nosso canal de comunicação, além de ser um veículo que leva informação com responsabilidade, jornalismo sério, também é formador de opinião. Nós queremos influenciar sim. Nós temos o direito de escolher representantes. Indicar representantes que venham lutar pelos interesses do povo. Observe como é que está a nossa família hoje. Como é que está a nossa família hoje? Será que nós estamos tendo uma educação serena, plausível, que vai trazer consequências positivas? Ou nós estamos tendo uma educação que, infelizmente, o sistema está corroborando para injustiças sociais, promiscuidade, prostituição, uso de drogas? Quero dizer que aqui o nosso canal respeita a todos. Cada um tem as suas opções. Mas não podemos impetrar na cabeça dos nossos jovens, das nossas crianças, ideologias que não agregam valor, muito pelo contrário, vai trazer uma confusão na cabecinha de cada uma delas, porque não tem preparo para isso. Cada criança no seu tempo. Não adianta querer acelerar essas situações. Respeitamos, como eu disse, respeitamos todos, mas até para respeitar tem que ter cuidado, porque muitas vezes o abuso, ele acaba trazendo consequências irreparáveis para a vida de um jovem. E o dado estatístico,
O Brasil não estava nessa estatística de homicídios. Hoje o Brasil está dentro desse dado triste de homicídios. Milhares de jovens têm tirado as suas vidas. Milhares de jovens têm cometido suicídio. E o que os governos estão fazendo? O que os governos estão fazendo para melhorar essa situação, para coibir a depressão e jovens que estão desassistidos? O que o governo está fazendo? Nada. Se não tem veículos de comunicação, como nós já debatemos, o microfone aberto, falando sobre isso, trazendo especialistas, psicólogos, pessoas que já convivem com isso. O Brasil hoje está na estatística. Milhares de jovens estão se suicidando. Muitos por falta de apoio da família, muitos por falta de apoio do sistema. O sistema não oferece tratamento, ao contrário, vira as costas e nós estamos perdendo jovens precocemente. É preciso mudar esse país. Muita coisa. É faxina geral. E para isso não adianta. Se você não participar da política, se você virar as costas para a política e dizer não voto em ninguém, sou desacreditado, muita gente vai fazer isso por você. E o resultado depois pode ser aquele que você não espera. Depois não adianta cobrar. Então, dia 7 de outubro, tá aí. Domingo. É a hora da mudança. É a hora da virada. Nós estávamos perdendo de goleada pela corrupção, pela desgraça e pela falta de compromisso da maioria dos políticos. Agora nós vamos reverter esse placar. Nós vamos virar o jogo. E para isso, nós precisamos simplesmente dos nossos dedos para digitar o número que vai mudar a realidade do nosso país. E vocês sabem do que eu estou falando. Eu estou falando de um candidato que é pela família. É o candidato que tem sido perseguido e muitas vezes injustiçado. E você sabe do que eu estou falando. Vamos votar com responsabilidade. Vote naquele candidato que vai mudar a história desse país. Se não mudar, nós cobraremos também, viu? Não pensem vocês que aqui a gente apoia, mas também a gente vai cobrar lá na frente. Da mesma forma que nós estamos aqui alertando a população sobre os perigos que rondam o sistema, que rondam a sociedade, nós iremos cobrar. Porque, afinal de contas, as manifestações que ocorreram desde 2013 para cá, muita coisa mudou. Graças a essa ferramenta que vocês estão assistindo agora, as redes sociais. Inclusive, nós participamos em muito disso. As redes sociais têm sido fundamental para a mudança de conceitos. Evidentemente que tem muita informação que não é verídica, tem muito fake news. Mas aqui não, aqui nós mostramos a cara, aqui nós falamos a verdade, não temos rabo preso com ninguém, aqui a responsabilidade é do ato e nós vamos contribuir sempre para o bem do nosso país, para o bem da nossa nação. Nós não vamos ficar omissos. Se nós influenciamos, vamos influenciar para valer. Não vamos ficar no nosso canto calado esperando as coisas acontecer. Por isso eu gostaria de fazer um convite. No dia 7 de outubro, cobertura completa das eleições de 2017. Nós vamos mostrar os bastidores, nós vamos mostrar em detalhes tudo o que está acontecendo nas eleições deste ano. E é claro, você é o nosso convidado especial. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado pela confiança. E domingo nós estaremos ao vivo, trazendo as informações dos eleitos que vão governar e que vão comandar este país. Um grande abraço, fique com Deus e até domingo.